Davi entrou na joalheria como quem entra em silêncio numa igreja. O chão de mármore refletia o brilho dourado do teto como se o céu tivesse sido arrancado e encaixado ali, sob os pés de quem ousasse sonhar. Ele estava vestido de forma simples, calça escura, suéter de lã azul marinho, sapatos limpos, porém sem grife. Um homem comum. Invisível, como tantos outros que andavam pelas ruas sem nome daquela cidade fria. E mesmo assim, naquele instante, o ar pareceu mudar. As vendedoras continuaram sorrindo para um casal loiro que admirava uma pulseira com esmeraldas. O segurança encostado na parede sequer se mexeu. Mas o gerente... o gerente viu. Viu e julgou. Marcelo Brandão. Terno impecável, cabelo cinza penteado para trás como um político em campanha, olhos frios como lâmina recém-afiada. Ele viu Davi se aproximar das vitrines centrais. Aquelas que ninguém tocava sem ser anunciado. E então caminhou até ele, com a confiança de quem achava que estava prestes a espantar um mosquito. "Posso ajudá-lo?" perguntou, com um tom envenenado de quem já havia decidido a resposta. Davi sorriu, gentil. "Estou procurando um presente especial. Algo para minha esposa. Um colar com pedra rosa. Ela sempre sonhou com isso." Marcelo sorriu de volta. Mas era um sorriso gelado, um corte disfarçado. "Esses colares, senhor, são parte da nossa coleção Aurora. Peças únicas. Exclusivas. Custam acima de R$ 100.000. Pausa. "Talvez o senhor queira olhar nossa linha de prata. Temos pingentes bem acessíveis, logo ali." E apontou para o canto. Para o lugar onde os outros eram guiados. Os que ousavam entrar com roupas comuns. Os que não carregavam sobrenomes famosos. Davi apenas olhou. Não para o canto, mas para Marcelo. "Eu ainda gostaria de ver a coleção Aurora." Marcelo respirou fundo. Já não era mais um sorriso. Agora era desprezo. "Senhor", disse, olhando para os sapatos dele como se medisse seu saldo bancário, "é política da casa pedir comprovante de renda para joias dessa categoria." O silêncio caiu como um tapa. As vendedoras pararam de sorrir. O casal loiro se virou, curioso. O segurança tirou a mão do bolso. Davi, porém, nem piscou. "É mesmo?" Curioso, não vi a senhora de casaco vermelho apresentar nenhum documento há 2 minutos. Marcelo se aproximou, baixando a voz, mas não o veneno. "Este lugar não é um museu. Não é para curiosos. Pessoas como o senhor não pertencem a esse mundo." Davi fechou as mãos. As unhas apertaram a palma. Mas sua voz ainda era calma. "Eu sou o dono." Marcelo deu um passo para trás. Depois riu. Alto. Quase teatral. "E eu sou o presidente da República, senhor dono." E então fez o que não deveria. Assinou sua sentença com os dedos. Segurança. 2 homens se aproximaram. Não correndo. Não gritando. Mas com aquele olhar que não perguntava, apenas obedecia. "Por favor, acompanhem esse cidadão para fora. Ele está causando desconforto aos clientes." O desconforto agora era outro. Um desconforto elétrico. Um desconforto que percorria os olhos de quem via aquela cena e sabia que algo estava errado. Davi suspirou. E falou. "Tirem as mãos de mim. Ou vocês vão se arrepender." Vai nos ameaçar agora?" disse Marcelo, com a arrogância de quem acredita que está vencendo. Davi então tirou o que parecia ser uma carteira comum. Mas quando a abriu, a imagem dourada do brasão da empresa brilhou como um sol súbito. E ali estava ele. Nome. Foto, cargo, presidente executivo. A sala congelou. "Eu sou Davi Santana. Comprei esta rede de joalherias há 8 meses. E você, Marcelo, acaba de ser demitido." O som que se ouviu em seguida foi o de algo se quebrando. Talvez a vaidade. Talvez o silêncio. Talvez o próprio chão sob os pés de Marcelo, que ficou pálido como cera antes de uma vela ser apagada. "Isso é um engano. Eu não sabia. Esse é o problema." Disse Davi, com os olhos escurecidos pela dor.
Você só respeita quem tem nome, dinheiro, poder. E mesmo assim, nem sempre. O segurança soltou o braço de Davi. Deu um passo atrás. O casal loiro olhava em choque. Uma vendedora jovem começou a chorar. Davi caminhou até o centro da loja. Todos escutem. Agora era o dono que falava. Mas não com orgulho. Com peso. Com propósito. Hoje não foi a primeira vez. Apenas foi a última. A partir de agora, esta loja está fechada por tempo indeterminado. Vamos refazer tudo. Contratos. Treinamentos. Almas. Ele se virou para Marcelo uma última vez. Você tem 3 minutos para deixar o prédio. E nenhuma chance de retornar. Marcelo hesitou. Mas não disse mais nada. Saiu. Esmagado pelo peso de si mesmo. A loja permaneceu muda. Se alguém aqui acredita que respeito depende de aparência, pode sair junto com ele. Mas se quiserem ficar, amanhã começamos de novo. E melhor. Um silêncio de segundos. Então um leve aplauso. Vindo da vendedora jovem, com os olhos ainda molhados. Depois outro. E mais outro. Mas Davi não sorriu. Ele sabia. A dor vinha de longe. Do tempo em que era menino. Do tempo em que sua mãe segurava a mão dele para atravessar a rua, e as pessoas apertavam a bolsa ou trancavam o carro. Do tempo em que ele estudava à luz de vela porque a energia era cortada todo mês. Ele venceu. Mas não esqueceu. E agora era hora de fazer o mundo lembrar também. Porque não se trata de ouro. Nem de pedras raras. Se trata de algo muito mais precioso. Dignidade. E ele prometera a si mesmo, a seus pais, e agora a todos ali, nunca deixaria que alguém fosse tratado como ele já foi. E como ele foi naquela manhã. Naquela loja. Que agora era sua. E que, a partir dali, seria de todos. O prédio ficou em silêncio por 2 dias. Ninguém entrou. Ninguém saiu. As vitrines foram cobertas com panos escuros. A placa de fechado para reformulação interna causava mais perguntas do que respostas. E ainda assim, as pessoas paravam. Olhavam. Comentavam. Fotografavam. O vídeo do confronto já havia sido assistido por milhões. Davi, sentado no alto do edifício sede, via tudo acontecer com uma dor conhecida. A dor de quem precisou quebrar a própria alma para mudar o mundo ao redor. Aquela não era apenas uma loja. Era um símbolo. E símbolos precisam ser destruídos antes de serem reconstruídos com verdade. Glória, sua assessora direta, entrou em silêncio na sala. A imprensa quer uma nota oficial. Disse ela, segurando uma pasta com manchetes coladas. Alguns querem saber por que você expôs a marca dessa forma. Acham que você poderia ter resolvido isso nos bastidores. Davi se virou, olhando pela janela. O racismo nunca se esconde nos bastidores, Glória. Ele está nas vitrines. Nos olhares. Nos convites que não são feitos. E se esse prédio tiver que ruir para nascer outro, então que ruam os tijolos podres. Ela assentiu, como quem entende o peso de carregar um nome que nunca te foi dado, mas que você teve que conquistar letra por letra. Temos um plano? Ele abriu a gaveta. Tirou um caderno. Rabiscado à mão, sem título, sem logotipo. Somente ideias. Vamos transformar tudo. A arquitetura. O atendimento. A alma da empresa. Começamos pela base. E se alguém não quiser, que vá com Marcelo. Na manhã seguinte, uma equipe chegou com caixas. Centenas delas. Não eram de joias. Eram livros. Psicologia do preconceito. História da exclusão. Vidas negras. Vozes caladas. Cada funcionário recebeu um kit. E uma carta. Se você trabalha aqui, deve saber que este lugar agora é mais do que uma loja. É um reflexo. E queremos que ele reflita o melhor da humanidade. Não o pior. Reflita e escolha, ou você caminha conosco, ou pega outro caminho.
Com respeito, DS. Alguns devolveram a carta dobrada em silêncio. Outros choraram. Outros sorriram, como quem respira alívio pela primeira vez. Davi não demitiu ninguém naquele dia. Mas quem ficou sabia que o espelho agora mostrava tudo. Os treinamentos começaram. Mas não eram comuns. Não se falava apenas de vendas, metas ou sorrisos forçados. Falava-se de história. De dor. De dignidade. Uma atriz negra foi contratada para encenar atendimentos reais que viveu em lojas de luxo. A cada frase que ela reproduzia, o silêncio da sala aumentava. As vendedoras abaixavam a cabeça. O segurança do dia do episódio levantou a mão e pediu para falar. Senhor Davi. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Não apenas porque o senhor é o dono. Mas porque minha mãe era faxineira. E eu fiz com o senhor o que já fizeram com ela. Davi se levantou. Foi até ele. E o abraçou. Sem cerimônia. Sem palavras. Ali, naquela sala, algo maior estava nascendo. No sexto dia de treinamento, Davi surpreendeu a todos ao entrar com uma menina de uns 10 anos. Pele escura, cabelo em tranças, olhos grandes e curiosos. Essa é a Júlia. Ela é filha da cozinheira do meu prédio. Mas hoje ela é minha convidada especial. Júlia olhava tudo com um sorriso tímido. Vamos fazer um exercício. Disse Davi, firme. Júlia quer comprar um anel para sua mãe. Quero que vocês a atendam. Como cliente. Como rainha. E assim fizeram. Júlia escolheu um anel simples. Um dos mais delicados da vitrine. Quando tentaram oferecer um mais caro, ela disse: Esse aqui é bonito. E minha mãe gosta de coisas discretas. Como ela. No fim do dia, Davi pagou pelo anel. Mas Júlia foi embora com algo mais. O direito de pertencer. 2 dias depois, a loja reabriu. Mas não como antes. As vitrines ainda brilhavam, mas agora havia rostos de verdade nas fotos. Mulheres negras. Homens asiáticos. Casais humildes. Pessoas que sorriam com autenticidade, usando as joias não como símbolos de status, mas como celebração. E no centro da loja uma nova ala. A coleção Raiz. Joias feitas por artistas independentes, de bairros periféricos, quilombolas, indígenas, jovens de escolas públicas com talento bruto e histórias ainda não lapidadas. Cada peça trazia uma etiqueta diferente. Feita por Dandara, 19 anos. Origem, Comunidade da Serra, Minas Gerais. Inspiração, o sorriso da minha mãe quando me viu entrar na faculdade. Clientes paravam. Liam. Choravam. No primeiro dia, todas as peças da coleção Raiz foram vendidas. No segundo dia, havia fila na calçada. No terceiro, Davi apareceu na loja com um grupo de jovens designers. Entre eles, Débora. Mulher trans, negra, designer de joias, rejeitada por mais de 10 marcas. Davi a apresentou com orgulho. Esta mulher será nossa nova diretora de criação colaborativa. Alguns engoliram em seco. Mas a maioria aplaudiu. Marcelo assistia a tudo de longe. Da calçada. Com os olhos fundos e uma pasta no braço. Ninguém o reconheceu. Ou talvez tenham fingido não reconhecer. Porque o mundo que ele conhecia já não existia. E ali, diante daquela vitrine, ele entendeu. Não perderá o emprego. Perderá o poder. Perderá o velho mundo. E esse novo mundo não o queria de volta. Na sede da empresa, uma nova política foi aprovada. 0 tolerância para a discriminação. E 100% de coragem para a inclusão. Funcionários podiam agora denunciar, sugerir, construir. A sala de reuniões ganhou um novo quadro na parede. Respeito é luxo. E está no centro de tudo que vendemos. Davi assistia à transformação como quem rega uma planta que quase morreu. Ele ainda lembrava da humilhação. Mas agora ela tinha voz. Forma. Futuro. E se perguntarem a ele um dia: valeu a pena? Ele responderá: cada lágrima.
Cada silêncio. Cada grito que não dei. Porque agora, cada pessoa que entra nesta loja sabe que vale mais do que qualquer diamante. E o mundo, ainda que aos poucos, começa a brilhar de um outro jeito. Na semana seguinte à reabertura da loja, o mundo acordou diferente. Não porque Davi tivesse planejado uma revolução, mas porque ela explodiu sem pedir licença. A internet não falava de outra coisa. Hashtag o proprietário negro. Hashtag respeito é luxo. Hashtag dono invisível. E um vídeo, gravado por uma cliente que assistiu ao confronto com Marcelo, alcançou mais de 10 milhões de visualizações em 4 dias. Mas toda luz atrai a sombra. E a sombra veio. Estão dizendo que é marketing. Informou Glória, entrando no escritório de Davi com o celular na mão. Que você armou tudo para aparecer. Que nunca foi humilhado. Que foi tudo encenação. Ele não respondeu de imediato. Estava olhando para uma foto de sua mãe, pendurada ao lado da janela. Ela sorria na imagem, segurando uma sacola plástica com um pão dentro, como se fosse ouro. Engraçado. Ele murmurou. Quando te ignoram, dizem que você é invisível. Quando revida, dizem que é invenção. Glória se sentou. Há uma matéria saindo amanhã. Um editorial de uma revista de elite. Questionam sua competência. Dizem que seu ativismo emocional está prejudicando a reputação da marca. Davi soltou um leve riso. Mas não era de humor. Era o tipo de riso que vem quando a indignação já virou exaustão. Vamos responder. Em nota. Não. Vamos responder em ação. Naquela mesma tarde, ele convocou a imprensa para uma coletiva surpresa. Mas não no prédio da empresa. Nem numa sala cheia de vidro. Na praça onde cresceu. Pavimento quebrado, bancos de concreto pichados, cheiro de pipoca queimada e infância. Ali, diante de repórteres engravatados e vizinhos curiosos, Davi falou. Não como executivo. Mas como filho. Cresci ouvindo que eu precisava me comportar. Que não podia errar. Que tinha que ser 2 vezes melhor para ser aceito pela metade. Hoje, dizem que tudo isso é invenção. Que eu exagerei o preconceito. Que transformei um incidente isolado em espetáculo. Ele respirou fundo, a voz firme. Não foi espetáculo. Foi sobrevivência. E se minha história incomoda, talvez o problema não esteja nela. Mas no espelho que ela virou. Silêncio. Algumas palmas. Depois muitas. Crianças subiram no palco improvisado. Uma delas, um menino magro, de bermuda larga e chinelo, se aproximou. Senhor Davi, eu também quero ser dono de alguma coisa um dia. Davi abaixou. Olhou nos olhos do menino. Você já é dono do seu futuro. Ninguém pode tirar isso de você. Nem com terno. Nem com sarcasmo. Na manhã seguinte, a revista publicou a matéria mesmo assim. Mas a resposta já estava nas ruas. Colégios começaram a usar o caso como exemplo de cidadania. Empresas passaram a revisar seus treinamentos de diversidade. Canais de televisão o convidaram para entrevistas. E em todas, ele dizia a mesma coisa. Não se trata de mim. Trata-se de todos os que são calados antes mesmo de abrir a boca. Mas nem todos estavam dispostos a ouvir. Uma carta anônima chegou ao prédio da sede. Continha apenas 3 palavras, recortadas de jornal. Você não pertence. Davi leu. Dobrou. Guardou na carteira. Não como ameaça. Como lembrete. Alguns acionistas pediram reunião emergencial. Estamos virando um projeto social, Davi. E não um negócio de luxo. Ele os encarou. Vocês sabiam que, desde a reabertura, as vendas cresceram 37%? Silêncio. Sabiam que dobramos os pedidos online, e que nossa base de clientes agora inclui pessoas de 20 estados onde nunca vendemos antes? Mais silêncio. O mundo mudou. Só não perceberam porque estavam olhando para o espelho errado. Alguns ficaram. Outros venderam suas ações. E Davi comprou. Pedaço por pedaço, ele se tornava o único dono.
Mas mesmo quem estava com ele nem sempre compreendia. Numa tarde chuvosa, Glória o chamou de lado. Davi, você tem certeza de tudo isso? Não está indo longe demais? Já transformamos muita coisa. Mas será que vale a pena comprar mais essa briga? Ele a olhou nos olhos. A resposta veio baixa, mas firme. Glória, minha mãe não viveu o suficiente para entrar numa loja como aquela sem ser vigiada. Meu pai morreu com calo nas mãos e diploma no coração. Se eu não for longe por eles, então para que servem os meus passos? Ela abaixou a cabeça. Não disse mais nada. Naquela noite, Davi subiu sozinho até o terraço do prédio da sede. Chovia. O vento era frio. A cidade brilhava ao longe como uma promessa não cumprida. Ele fechou os olhos. E se lembrou. Da primeira vez que foi seguido num shopping. Da vez que um taxista perguntou se ele sabia ler. Da entrevista em que lhe disseram, você é muito bem articulado para alguém como você. Aquela dor não passava. Mas ele aprenderá a usá-la. No dia seguinte, lançou um novo projeto. Projeto Essência. Mentoria gratuita para jovens negros, indígenas, litiamais e pessoas com deficiência que sonhavam em empreender. Aulas com especialistas. Recursos. Bolsas. Vamos criar 100 novos donos. Disse ele à equipe. E quero 10 deles trabalhando conosco nos próximos 2 anos. A reação foi mista. Alguns choraram. Outros duvidaram. Mas ninguém se atreveu a dizer que era impossível. Porque já tinham visto o impossível acontecer. E então, veio o dia mais simbólico. A reinauguração da loja da Zona Sul. A loja onde, anos antes, ele tentou comprar uma aliança simples para a mãe. E foi ignorado. Agora, ele voltava. Mas com algo a mais no bolso. Aquela aliança. Que ele havia comprado em outro lugar. Durante a cerimônia, pegou o microfone. Há alguns anos, entrei nesta loja para comprar algo para a mulher mais importante da minha vida. Saí de mãos vazias e coração ferido. Pausa. Hoje, volto com as mãos cheias. De memória. De propósito. E desta vez, não saio sem deixar algo para trás. E ali, no centro da loja, colocou a aliança antiga dentro de uma redoma de vidro. Uma placa ao lado dizia: para que nunca esqueçamos, respeito não se vende. Se conquista. E a loja explodiu em aplausos. Naquela noite, sozinho em casa, Davi recebeu uma mensagem. Sem nome. Sem assunto. Apenas uma foto. Júlia. Com a mãe. Sorrindo. Usando o anel. A legenda dizia: ela nunca se sentiu bonita. Até agora. E Davi chorou. Pela primeira vez em semanas. Não de raiva. Mas de redenção. Porque ali, entre lágrimas, lembranças e joias, ele entendia. A revolução não era barulhenta. Ela era sutil. Era feita de pequenos brilhos. Como diamantes invisíveis. Que agora brilhavam por toda parte. O sucesso do projeto Essência superou todas as previsões. Em menos de 3 meses, mais de 3.000 jovens se inscreveram. As mentorias ganharam destaque na imprensa internacional. A nova imagem da joalheria transformava não apenas o mercado de luxo, mas o próprio conceito de exclusividade. Davi sorria em eventos, discursava em escolas, concedia entrevistas. Mas dentro dele uma inquietação crescia. Todas as manhãs ele acordava com a mesma sensação de que algo ainda estava por vir. Algo que não havia sido resolvido. Naquela quinta-feira cinzenta, ele estava sozinho no escritório quando uma carta foi deixada em cima da mesa. Não veio pelos correios. Sem envelope. Sem selo. Apenas dobrada. Ele reconheceu a letra imediatamente. Era de Marcelo. A letra era trêmula. Desesperada. Mais lúcida. Davi. Antes que pense o contrário, não escrevo para pedir desculpas. Escrevo porque a verdade tem um gosto que não consigo mais engolir. Aquele dia na loja eu te reconheci. Eu sabia quem você era.
Mas quando vi você ali, vestido como qualquer um, senti raiva. Raiva de ver um homem como você ser dono daquilo tudo, enquanto eu precisei rastejar por cada degrau da minha vida. Raiva por perceber que o mundo havia mudado e eu não. Eu não fui apenas preconceituoso. Fui cruel. E fiz isso sabendo quem você era. A verdade é que não te tratei mal por ignorância, mas sim por orgulho. Porque eu não suportava ver o espelho da minha mediocridade refletido no seu sucesso silencioso. Quebrei a mim mesmo tentando te quebrar. E perdi tudo. Davi ficou parado. O papel tremia entre seus dedos. Por um instante, senti um gosto metálico na boca. Não era raiva. Era amargura. A verdade, dita assim, rasga diferente. Naquela noite, ele foi até o antigo apartamento onde Marcelo morava. Bateu. Ninguém atendeu. Uma vizinha saiu e o reconheceu. Ele se mudou faz 2 semanas. Disseram que vendeu tudo. Não deixou endereço. Davi voltou para casa com a carta no bolso. Mas algo dentro dele havia mudado. No dia seguinte, durante uma visita à unidade do projeto social, foi surpreendido por uma garota com 30 piercings e um brilho nos olhos que lembrava a fome da infância. Posso te mostrar um desenho? Ela abriu um caderno. Era uma joia. Não convencional. Uma peça assimétrica, com pedaços quebrados no centro e fios de ouro envolvendo as bordas. Chamei de cicatriz. Por quê? Perguntou Davi, tocado. Porque até a dor pode brilhar se a gente tiver coragem de expô-la. Davi ficou em silêncio. Ali estava sua resposta. Horas depois, sentou-se sozinho no ateliê e escreveu algo à mão. No dia seguinte, fez um anúncio público. A nova coleção da marca se chamaria Cicatrizes. Cada peça seria inspirada em uma dor real. Cada história, contada junto ao brilho. Não haveria mais perfeição. Haveria a verdade. E seria a coleção mais ousada da história da joalheria. Mas isso também significava uma coisa: ele teria que contar a própria dor. Na véspera do lançamento, subiu ao palco de um evento fechado. Nenhuma imprensa. Nenhuma maquiagem. Muitos conhecem a versão de mim que venceu. O homem bem-sucedido. O CEO respeitado. Mas poucos conhecem o menino que teve medo de entrar em uma loja porque não queria ser mandado embora na frente da mãe. O adolescente que ouviu da orientadora da escola: "Você até é inteligente, mas esse nome no seu currículo vai assustar os recrutadores." O jovem que escondia o sotaque dos pais para parecer mais aceitável. Eu escondi minha história durante anos. Até que ela voltou e me destruiu no meio de uma vitrine. Hoje, transformamos essa dor em joia. Porque nenhuma conquista deveria vir à custa da própria identidade. Aplausos discretos. Mais intensos. No lançamento da coleção, dezenas de pessoas vieram. Algumas que nunca haviam entrado numa joalheria antes. Davi fez questão de cumprimentar cada uma. Inclusive um homem de muletas, com os olhos baixos. "Foi meu irmão que te escreveu", sussurrou o homem, sem levantar o olhar. Davi o reconheceu. Era o irmão de Marcelo. Ele está vivo, mas sumiu. Disse que precisava recomeçar longe do que foi. Mas antes de ir me pediu que te entregasse isso. Era um envelope. Dentro, um recibo de doação. Marcelo havia doado tudo o que restava de sua indenização para o projeto Essência. Davi fechou os olhos por um momento. Obrigado por me entregar. Na vitrine da loja central, uma nova peça foi colocada naquela semana. Era diferente. Sem brilho. Sem pedra. Apenas um aro simples de metal retorcido, preso por fios dourados, como se estivesse tentando se recompor. A placa dizia: "Feita com os fragmentos do que fomos. Para lembrar o que jamais devemos ser." Não houve post. Nem anúncio. Apenas silêncio. E presença. 6 meses depois, Davi recebeu uma ligação. Era da escola pública onde estudou. Os alunos fizeram uma campanha. Querem que a biblioteca leve seu nome. Ele sorriu. Desde que não coloquem minha foto. Mas por quê? Porque não sou um monumento. Sou só um lembrete.
De que o impossível só precisa de alguém que acredite que não é. Naquela noite, sentado na poltrona de couro do escritório, ele escreveu algo num caderno. Com a mesma letra que usava aos 13 anos. Não quero ser lembrado pelo que conquistei. Quero ser lembrado pelas portas que abri. E fechou o caderno. Na capa, em letras pequenas, lia-se: Para a Júlia. Caso um dia eu não esteja mais aqui. Ele não sabia quanto tempo tinha. Mas sabia que não precisava estar para continuar. Porque agora, o brilho não estava mais nas vitrines. Estava nas mãos. Nas vozes. Nas ruas. Nas cicatrizes que finalmente tinham sido vistas. E mesmo que os olhos se fechem um dia, o que foi iluminado nunca mais volta à escuridão.